pela fé. Esse é o tema nosso geral. Salvos pela fé. Todas as igrejas do Brasil para Cristo em Suzano têm a mesma temática. E é diferente das demais, porque cada uma delas pode levar um tema diferente. Nós estamos padronizados, todos temos o mesmo tema, salvos pela fé. O ano passado foi Por Cristo Sou Livre. Olha, a pastora Edganda está com a camiseta ali. E hoje, dentro dessa temática, nós temos servindo com os nossos dons pela fé. A palavra dons está ligado diretamente a habilidades, à bondade de Deus, algo que Deus nos deu, ligado às vezes ao serviço ou a habilidades que o Senhor nos dá. Amém? Então nós estamos servindo com os nossos dons pela fé. Por que servir com os nossos dons pela fé? Porque primeiro nós precisamos crer que tudo que temos foi o Senhor que nos deu, confiou a nós. Se aqui, na nossa mente, no nosso coração, nós não compreendermos que nós nos movemos, nós existimos para a glória de Deus, então está faltando a nós conhecimento para que nós possamos compreender que a nossa vida agora é uma nova vida com Cristo nosso Senhor. Então, o tema, quando nós dizemos servindo com os nossos dons pela fé, é porque nós conhecemos que tudo que chegou às nossas mãos e tudo que chegará às nossas mãos é pela fé que temos no nosso Senhor Jesus Cristo, que nos comprou a preço de sangue, a preço da sua vida. Amém ou não amém? Os irmãos estão entendendo? Então, nós servimos ao Senhor crendo, confiando no Senhor, que tudo que fazemos é porque Ele deu a nós essa graça. É um presente de Deus servir com as habilidades e com os presentes que Deus nos deu para servir e que nos dará para servirmos mais ainda. Tem uma frase que nós usamos muito, que o Senhor não chama os desocupados. Quem já ouviu a frase? O Senhor só chama, levanta a mão, vai, vamos ver. Aê, agora sim. O Senhor não chama desocupados, o Senhor só chama quem está ocupado. E tem um hino da harpa cristã que diz assim: quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. Quem conhece um arado? Levanta a mão aqui. Levanta a mão, bem alto. Daquele com animal. Conhece? Irmãos, um arado não é fácil não. Eu já tive a oportunidade de arar a terra com aquilo, com uma mula puxando. E não é fácil não. O animal vai indo no passo dele e você com as duas mãos ali e o olhar, e tem toco, e você precisa desviar, você precisa levantar. Se você levantar demais a mão, o arado penetra mais na terra e você precisa ser habilidoso. E aí o hino foi muito bem escrito. Quem colocou a mão no arado precisa ser constante, precisa compreender, tem que ter foco, tem que estar realmente olhando para o que está fazendo, porque quem coloca a mão no arado não dá para ficar olhando no celular ou olhando para as coisas do lado. Só ali, o foco é completo. Amém? Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre dons. Eu já li um texto que colabora conosco no início, e agora vou ler um outro texto que é Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30. Talvez você pense, quando o pregador ou a pregadora diz assim: eu vou ler a palavra, porque se eu não pregar bem, a palavra já foi lida e ela é viva. É porque é isso mesmo que nós acreditamos. Nós falamos assim porque
nós sabemos que nós temos um dom de Deus na nossa vida, nós servimos ao Senhor crendo no Senhor, mas nós sabemos que a palavra é que é a vida para os ouvintes e para nós também. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Diga comigo, de acordo com a sua capacidade. Cada um recebeu talentos. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu e imediatamente aplicou os talentos e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e que eu junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Feche os seus olhos. Pai celestial, nesta noite nós lemos a Tua palavra, e a Tua palavra é viva e eficaz. E eu tenho certeza disso e confio no Senhor. O meu talento está à disposição do Senhor, bem como o talento da Sua amada igreja. Mas nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito na exposição da Tua palavra. Guia-nos, Senhor, conforme o Teu querer, a Tua vontade e na autoridade do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o texto bíblico de Mateus capítulo 25 inteiro está tratando sobre como são as coisas no reino dos céus. Se você colocar o seu olhar no Mateus capítulo 25, versículo 1, você vai observar o que falo. Diz assim, Jesus é que está falando: o reino dos céus será. E aí ele vai falar sobre o reino dos céus. Se você colocar o olhar sobre o versículo 14 que acabamos de ler, Jesus vai dizer:
e também será o quê? O reino dos céus. Então, Mateus capítulo 25, Jesus está explicando como é que são as coisas no reino dos céus. É o quinto sermão de Jesus, nosso Senhor, em Mateus. É a quinta pregação dele enorme, o quinto ensinamento dele no livro de Mateus. E ele está dizendo sobre o reino dos céus, como é que as coisas são, como é que se processa tudo no reino dos céus. Na primeira parte, ou seja, nos versículos iniciais do capítulo 25, Jesus está tratando sobre as 10 virgens, enfatizando a preparação e a prudência para aguardar o noivo. É a parábola das 10 virgens loucas e das 5 virgens loucas e das 5 virgens prudentes. Portanto, a parábola das 10 virgens. E note que nesses versículos iniciais, Jesus está dizendo, no reino dos céus é assim que acontece. E aí, nessa primeira parte, Jesus é enfático quanto à preparação e a prudência para aguardar a vinda do noivo, e por isso ele conta a parábola sobre essas mulheres que aguardavam a chegada do noivo. O texto discorre sobre a diferença que tem entre as loucas e as prudentes. As loucas têm luz, sim. Tem o candeeiro? Tem. Tem azeite? Tem. Mas é pouco. Mas as outras não. Para aguardar o noivo, elas preenchem o seu recipiente de azeite e, portanto, elas têm bastante azeite para iluminar, se preciso for, a noite inteira. Elas têm luz para a noite inteira. Mas que elas vão aguardar o noivo e vão estar preparadas para isso, sim. É isso que vai acontecer. Então a primeira parte está falando sobre o reino dos céus, e Jesus está enfatizando que nós precisamos nos preparar, sermos prudentes para aguardar o noivo. E Jesus está falando sobre o reino dos céus, e exatamente isso tem a conotação com a vinda de Cristo, porque Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Eu vou desligar o ventilador aqui, irmãos, que ele não me ajuda aqui na leitura. Então todos nós precisamos estar preparados. A vasilha do azeite das nossas vidas tem que estar repleta de azeite, transbordando de azeite. Não um pouquinho só. Na primeira parte, se você observar, o vacilo é não ter azeite. Mas todas estão aguardando a chegada do noivo, sim. A diferença é que umas são prudentes. Trazendo para os dias de hoje, nós precisamos ter a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Todos nós lemos Efésios, hoje nós terminamos a leitura de Efésios, e todos nós passamos por essa leitura. Sabemos todos nós que o penhor de Deus em nossas vidas é Deus Espírito Santo que habita em nós. Nós lemos ou ouvimos, mas todos nós temos ciência. Você que não leu, eu gravei para que você ouvisse, e eu tenho certeza que você ouviu. E portanto todos tiveram contato com a carta de Paulo aos Efésios. E portanto todos sabemos que o Espírito Santo é o penhor das nossas vidas. E o Espírito Santo é o azeite que precisa estar na nossa vida. Às vezes nós nos distanciamos do Senhor, aí o azeite baixa. Esperar a vinda de Cristo quer dizer que nós precisamos nos aproximar mais do Senhor, ter a vida no altar, ter uma vida que nos move em direção à comunhão com Deus dia a dia. Amém? Então, irmãos, vemos então que logo no início surge então algumas perguntas nesse capítulo. Você está preparado para a vinda de Jesus? Não precisa responder para mim.
Se o assunto é sobre o reino dos céus e Jesus está preocupado em ensinar os discípulos e em ensinar a nós nessa noite sobre o reino dos céus, você está preparado para a vinda de Jesus? Segunda pergunta, sua vida está em ordem? Se o Senhor vier hoje, se você fechar os seus olhos, sua vida está em ordem? Tem azeite na sua vida? Ou você vive de aparência? Todo mundo olha para você e fala, é servo de Deus, é serva de Deus. Ocupa posição. É obreiro, é obreira. Ou toca, ou canta, ou trabalha em uma das áreas da igreja. Está com a vida no altar de Deus? É sobre isso, o reino dos céus é sobre isso. O Senhor está nos preparando, Ele nos dá dons para servirmos, mas servirmos bem. Lembra da frase do saquinho do pão, do Yoshitani, que era aqui na frente? Servimos bem para servir sempre. Quem lembra da frase? Servir bem para continuar servindo. Ou você pensa que engana a Deus? Não dá para brincar, reino dos céus. Servir ao Senhor com os nossos dons é deixar à disposição tudo que o Senhor confiou a nós no serviço da igreja do Senhor, servindo os meus irmãos e irmãs, servindo ao Senhor em todos os lugares, mas com a vida no altar, cheio do azeite de Deus. Às vezes pensa que engana a mim, engana o irmão, a irmã, mas a Deus ninguém engana. O que fazer então? Melhor se arrepender e buscar azeite do Espírito Santo para a sua vida. Nós precisamos buscar azeite sempre. Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Tem até um hino que nós cantávamos lá antigamente. Senhor, eu quero mais de Ti. Mas na parábola dos talentos, o Senhor continua falando sobre o reino dos céus, mas agora Ele vai entrar em uma outra situação. Ainda falando sobre serviço, ainda falando como é que funciona o reino dos céus. E aí o Senhor fala sobre o reino dos céus como um homem rico que confia toda a sua riqueza e os seus bens para os seus servos, por um certo tempo. Mas depois ele vem e chama os servos para a prestação de contas. Então, no primeiro momento, o reino dos céus trata sobre nós estarmos cheios do Espírito Santo, com a nossa lâmpada acesa e prontidão, aguardando a chegada do noivo. Amém ou não amém? Portanto, a nós, igreja, para o nosso dia atual, cheio do Espírito Santo, servindo ao Senhor, servindo os irmãos com alegria, em todos e qualquer lugar, mas cheio do poder de Deus e sempre buscando mais de Deus, porque Deus é uma fonte infinita de força e riqueza para as nossas vidas. Mas agora o Senhor vai falar, e Ele vai falar sobre algo que a gente compreende bem. Din-din. Bens. E esse homem que Jesus coloca, ele é rico, irmão. Mas ele é muito rico. E aí Jesus fala assim, o reino dos céus é semelhante a um homem que precisou viajar. E ele ia viajar, chamou 3 servos dele e repartiu os seus bens. Deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Talvez quando você lê, como eu já fiz algumas vezes também, você pensa assim, mas é só um talento. É porque você não sabe o que é um talento. Mas quando você vê o que é um talento, irmão, você fala, meu Deus, meio talento, 1/4 de talento para mim, Senhor. Um talento igual a 30 a 34 quilos. Um talento de ouro ou de prata. Tanto os sumérios, quanto o povo da Mesopotâmia,
quanto o povo hebreu, quanto os egípcios. Todo esse povo, ou seja, mais de 1.200 anos antes de Cristo, eles tinham o talento como uma unidade, tanto de medida, quanto de peso, quanto de valor também. Servia para tudo. Era um negócio fantástico. Você observa bem, quando você vê que um deles pega e enterra um talento. Ok? Então ele pega e enterra de 30 a 34 quilos. Se você calcular em prata, dá muito dinheiro, viu? Se calcular em ouro, então, irmãos, aí a gente vai fazer alguns cálculos para entender isso. 34 quilos de ouro dá hoje aproximadamente 26 milhões de reais. Um talento. Eu pergunto a você, é pouco? Para você enterrar? Olha aqui para mim. 26 milhões de reais. Na sua mão, imagina só. Confiou a você 26 milhões de reais e foi viajar. Cuida bem. Confio em você. Fiz um Pix na sua conta. Não tenho ideia de quando eu vou voltar. Usa bem. Depois você me devolve. 26 milhões, irmãos, olha que a minha mente é matemática, eu não consigo nem calcular quanto que ia dar isso se a gente colocasse até na poupança. A 0,07 por mês, 0,6 por mês. Taxa Selic hoje no nosso país, cheio de juros, está 15% ao ano. Ou seja, esse dinheiro se aplicado, assim, de uma maneira assim, bem simplória, caixinha da Nubank, caixinha do Inter, do Mercado Pago, né, Fábio? Ia dar, irmão, muito dinheiro mês. O cidadão foi e enterrou. E ele disse que sabia quem era o Senhor dele. E o Senhor dele, logo quando prestou conta, falou, então por que você não levou para o banco, colocou no banco? Vou usar um termo que o pastor Vicente usava, idiota. O pastor Vicente falava assim, né? Idiota esse cara, né? Um mínimo de sabedoria. Mas não, enterrou. Se nós pensarmos em um talento com relação a dias de trabalho, lá, pensando em Reis, quando faz a citação lá em Reis sobre o talento, nós vamos pensar em 600 dias, 600 denários, que traduzido vai dar 6.000 dias de trabalho. E para melhorar ainda a conta, vai dar 20 anos de trabalho de um trabalhador. 20 anos. Um talento foi confiado. Agora é lógico, teve um que teve 5 talentos. Aí ri à toa, né, irmão? 2 talentos, ri à toa. 1 talento, eu ia rir à toa. Aí, irmãos, cada um agiu de uma forma. Nesse texto, nós estamos aqui, eu estou falando com vocês sobre essa questão, e na nossa temática está dizendo sobre o talento quanto a serviços, recursos, dons, habilidades e oportunidades que Deus dá a nós. Cabe exatamente a interpretação com relação à questão financeira e com relação aos dons que Deus deu a nós, dons de serviço, dons ministeriais, dons espirituais que Deus deu a nós. Nós não merecíamos, Ele nos deu. Esses homens também eram tudo servo. De repente o Senhor pegou e falou assim, eu vou deixar com vocês, vou viajar. Mas um dia o Senhor voltou, e quando Ele voltou,
para a prestação de contas o que tinha 5 talentos. Note que logo no texto, Jesus diz que deu 5 talentos para um, e ele já logo na sequência, ele dobrou o talento, certo? Note que passou o tempo, depois ele entregou 10. Ô irmãos, com 5 talentos, com esse dinheiro todo, dá para você comer e viver a vida toda e depois devolver. Isso é graça. O Senhor está falando sobre algo que mexe com a nossa mente, mexe com o nosso bolso, que é a questão financeira, para que a gente compreenda o que é o reino dos céus. Para a gente entender em números, para a gente compreender como isso é gracioso. Na terça-feira, o pastor falou assim, alguns crentes até jogaram na coisa da virada aí. Eu estava prestando serviço, um cliente falou assim, e aí? Fez uma fezinha lá no negócio da virada, pensei que você tinha ganho na mega da virada. Eu falei, rapaz, mas ia ser milagre demais. Ele falou, é? Eu falei, porque, rapaz, como é que esse negócio ia acontecer? Porque ia ter que aparecer um bilhete, sei lá, na minha mão, sendo que eu nunca joguei. É muito milagre. Se eu não jogo, como é que vai acontecer isso? Mas um monte de brasileiro estava sonhando numa virada na sua vida. E era quanto de dinheiro, irmãos? Olha, o povo sabe, está vendo? O pessoal fica meio cismado de falar, né? 2 bilhões? 1 bilhão? É muito dinheiro, não é? Se você recebesse um talento para você cuidar. Olha só que interessante. Pensa nisso. No contexto, talento, irmãos, está diretamente ligado a recursos, dons e oportunidades que alguém recebe de Deus, em consideração às suas habilidades e aptidões naturais. Dons, recursos, tudo aquilo que Deus tem dado. Lembre que eu comecei o sermão dizendo que tudo que nós temos é porque Deus confiou a nós. Amém ou não amém? E tudo que nós vamos conquistar ainda o Senhor vai dar a nós. Sim ou não? Eu digo aos jovens, se você sonha com algo, você precisa acreditar. E você precisa fazer um caminho para chegar naquele sonho. Porque o Senhor é contigo. Amém, jovem? Pode dizer amém, com vontade mesmo. E aí você vai orar, vai confiar no Senhor, porque é servindo ao Senhor pela fé com os nossos dons. Aí eu vou estudar, eu vou focar, eu vou fazer inglês, espanhol, japonês, mandarim. Eu não sei o que você projeta para a sua vida, mas coloca Deus na sua frente, em nome de Jesus você vai chegar. Talvez daqui da igreja vai ter gente em vários lugares do mundo. E de repente, lá na onde você estiver, você vai lembrar JD Revista, ou BPC JD Revista. A igreja onde eu participei, aonde eu estive. E hoje aonde eu estou. E naquele dia o pastor pregou que Deus dá a nós dons, talentos, aptidões, habilidades para nós. E nós queremos conquistar. E o Senhor dá a nós mais ainda. Agora aquele que enterra, cava um buraco e enterra o talento, está dizendo, eu não quero nada do Senhor. Note que nenhum ficou sem talento, sem receber algo. Olha aqui para mim. Toda igreja tem dons de Deus, talentos, habilidades, aptidões que o Senhor tem confiado a vocês e a mim também. Agora, se nós agirmos igual a esse que tinha um talento, cavar um buraco e colocar na terra e esperar Jesus voltar e falar, Senhor, eu te servi a vida inteira, mas estou aqui, Senhor, nunca participei de nada na igreja. Eu não queria me envolver com nada. Porque eu vi uns que se machucaram, se envolveram, se machucaram. Eu não queria saber de nada. Pastor Vicente, idiota.
É uma idiotice tamanha. Porque o Senhor confiou algo a você e é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus para a sua vida. E o Senhor confiou a nós. Haja vista um dos ministérios mais lindos, o ministério da reconciliação, que todos têm. Que permite que nós, através de nós, o Senhor reconcilie pessoas com Ele. Utilizando pecadores e pecadoras como nós. Pregar o Evangelho é para todos. Mas às vezes você está enterrando, não, porque já tem gente fazendo isso na internet, porque o pessoal faz isso, faz aquilo, porque já manda um monte de mensagem. Pega o telefone e liga. Nada vai substituir o amor de ouvir alguém falando a você, dizendo a você, dizendo o seu nome, falando a você sobre o Evangelho, falando que o Senhor se importa com aquela pessoa. O coração da pessoa vai se encher de Deus. Amém? Então, irmãos, nesse contexto aqui, recursos, dons e oportunidades, aptidões, são iguais a talento, que alguém recebeu de Deus em consideração a tudo isso. A administração desses talentos demonstra, irmãos, a diligência e a prudência do crente na obra do Senhor. Administrar bem aquilo que Deus confiou a nós, aquilo que Deus deu a nós. Mostra que nós estamos sendo diligentes, ou seja, nós estamos comprometidos completamente. É um comprometimento com excelência naquilo que Deus confiou a mim e a você. É também um compromisso impecável naquilo que você faz. E quando diz respeito à prudência, está ligado a você saber ser sensato, ponderado, evitar as inconveniências no meio do caminho. Portanto, eu fiz uma frase aqui, falando ela, administrar bem o que Jesus confiou a nós, mostra um comprometimento com a excelência no que fazemos. Assim somos ponderados, sensatos, evitando inconveniências com o nosso Senhor. Porque o nosso Senhor, à semelhança do que Jesus ensinou, o nosso Senhor vai voltar. E nós teremos um momento de prestação de contas também. Porque no reino dos céus é assim. Então nós olhamos para esta parábola, mas nós olhamos para nós e vemos que nós recebemos dons e talentos do Senhor. E o Senhor um dia vai voltar e nós vamos prestar contas a Ele também. Jesus vai voltar. Amém? É para você dizer amém, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Porque parece que a igreja não quer que Jesus volte mais. Haja vista ouvir as pessoas dizendo, não, mas tá bom, mas o céu é melhor. Tá bom aqui, mas a vida com Jesus na eternidade não tem doença, não tem dor, não tem perdas. E você e sua casa estará para sempre com o Senhor. Amém? Desenvolva, irmãos, os dons e habilidades que Jesus te deu. Por favor. Não enterre a semelhança deste homem. Na prestação de contas, o que tinha 5 talentos, recebido 5 talentos, falou, Senhor, o Senhor me deu 5 talentos. Imagina só, como é bom chegar, você fazer uma prestação de contas assim, hein, Vini? No gráfico aqui, Senhor, olha só que beleza, esse gráfico, fiz um gráfico de pizza, Fábio, fiz um gráfico de torre aqui, olha que legal, Senhor, como cresceu, olha que maravilha, todo esse tempo que o Senhor teve fora, 5 talentos, olha como é que foi, Senhor. Eu vivi disso, Senhor, eu vivi por isso, Senhor, eu estava aguardando a sua chegada para prestar conta do Senhor. Aí o Senhor deles falou assim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco,
então sobre o muito te colocarei. Era apenas um teste. 5 talentos não é nada para este homem. 5 talentos não é nada para o Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, dono do ouro e da prata, Deus forte e poderoso. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Cabe aqui pensar também sobre dízimos e oferta. O Senhor tem confiado a nós habilidades. Alguns de nós, alguns momentos eu já conversei e falei, nós não tínhamos nem condições de viajar, agora todas as férias está viajando. Antigamente, na minha época, tinha a escola bíblica de férias, porque os filhos, as crianças na rua, não tinha para onde ir. Então a escola bíblica de férias cabia, era bom para caramba. Muito bom, maravilha. Eu participava, porque eu também não tinha para onde ir. Agora os filhos tudo rico. E não me venha dizer que não, porque são. Casa de chão batido, agora porcelanato. Top, não gosto mais desse porcelanato, a irmã fala para o marido. Estou enjoada. Não quero mais. Não gosto mais da cor dessa porta, quero que ela seja branquinha agora. Não gosto mais porque é madeira, quero alumínio branco. Tudo rico. O Febrac viaja, agora viajou, ficou. Agora esse ano vai ser 2 dias. 2 dias, o Febrac? 3? 3 dias, aleluia! Glória a Deus, pode aplaudir. Aleluia! Glória a Deus. BPC, JD Revista, um dia de confraternização, o tesoureiro falou, pastor, vamos fazer um agora nesse primeiro semestre, aí no segundo semestre a gente faz outro. Amém, vamos. Falou, o que eu quero, irmão, é que os irmãos dizimem a oferta, porque está cheio de ar-condicionado e eu estou sofrendo aqui com calor, suando igual o cuscuz. Faltando dinheiro para colocar esses ar-condicionados, pendurar tudo aí, ó, para a gente ter um conforto maior. Muita coisa já fez, tem muita coisa a fazer em missões, fazemos, e fazemos muito bem, mas tem muito mais a ser feito. Povo rico. E aí o Senhor agora, irmãos, dá a nós todas essas oportunidades. E agora porque eu ganho melhor, eu não dizimo, não oferto. Não tenho um alvo de oferta missionária. E lá, às vezes, lá no passado, o Senhor me dá a oportunidade, Senhor, de trabalhar. Me dá um salário melhor, uma condição melhor de trabalho, para me ser dizimista na sua casa. E às vezes agora, nós estamos aí, ó, suando. Que esse ano de 2026 seja um ano onde o talento que Deus deu a você também, uma habilidade para você desenvolver e ganhar um melhor salário, também faça com que você seja um servo bom e fiel e possa trazer também na casa do Senhor dízimo e oferta com alegria em seu coração. Não porque eu estou falando, mas porque você compreende na sua mente, no seu coração, a necessidade de sermos uma igreja, corpo e família, também no financeiro. Amém ou não amém? Ele melhorou agora. Administre bem tudo aquilo que o Senhor deu a você. Tenha fé em Deus em tudo que você faz. Seja o melhor. Brilhe a luz de Cristo na sua vida. No trabalho seja o melhor. Na faculdade seja a melhor. No curso técnico seja o melhor. E ore a Deus, Senhor, me dai conhecimento, Senhor. Me dai sabedoria. Sabia que sabedoria é algo que Deus fala assim, que só vai dar a quem pede? Se você não pedir, você nunca vai ter. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá expertise para o comércio, para o negócio, para o meu trabalho. Essa semana eu estava lendo uma reportagem sobre um CEO
da área de logística, e ele falou, olha, eu muito novo, eu entrei na empresa, e eu entrei e falei, eu queria saber tudo, e aí eu na sequência, eu conhecia todo o processo, galgava uma oportunidade, conhecia todo o processo, ia para outra, e hoje eu sou o CEO da empresa. Porque eu sempre quis aprender mais, e nunca fiquei parado no lugar que eu estava. Pastor Valdemar diz o seguinte, isso é regra para mim. Não existe nada que o ser humano não possa fazer. Ele fará, talvez não com a rapidez, a agilidade e a eficiência que um profissional faz, mas ele ou ela fará. Se jogar para fazer. Até de pedreiro, Elias, já me meti a fazer, pai. Eu espero em Deus nunca mais precisar fazer. Espero mesmo, irmão, porque olha, tem uma hora que me bate um desespero que esse negócio da junta é um negócio que eu cobro, tá? Se eu contrato alguém, eu cobro muito. Mas quando foi para mim fazer, meu irmão, minha irmã, que dificuldade. Então tem habilidades que eu não quero mais desenvolver. Essa é uma. Talvez tenha coisa que talvez você esteja trabalhando num lugar que você não quer. Você quer outro, e nessa noite Deus tocou para você que você vai ir para outro lugar. Amém? Pega, segura com as duas mãos e passa a orar assim: Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Senhor, é isso que eu quero na igreja. É isso que eu quero fazer. Tem um lugar ali que está precisando ajudar. Senhor, eu quero me colocar na brecha. Eu quero estar na brecha onde o Senhor me mandar. Eu irei. Mas eu preciso que o Senhor me dê habilidades, me dê conhecimento, me dê inteligência, me dê estratégia, expertise. Ora ao Senhor, porque Ele te ouve. Ele tem para te dar. Ei, irmãos, pastor Valdemar acredita piamente que todos esses cargos elevados que tem na nossa nação, qualquer um de vocês poderia estar neles. Ah, pastor, o Deus que nós servimos é um Deus forte e poderoso, e ouve o clamor dos seus filhos e filhas. E nesta noite o Senhor quer dar dons, habilidades, o Senhor quer presentear, e Ele vai presentear não é porque você merece, não, é porque Ele quer dar, é porque Ele dá, porque Ele é Deus, porque Ele faz. Ele pode fazer nós dormirmos esta noite e amanhã acordarmos com a conta bancária lá em cima. Ele é Deus, irmãos. A sua causa na justiça está sumida, está desaparecida há anos. O Senhor pode mudar e colocar ela em cima para amanhã ser o julgamento. Ele é Deus. Ou tu não acreditas nele? Tenha fé em Deus, então, e deixe a luz de Cristo brilhar em você. Romanos 12, versículo 3 ao 8, nós já lemos. Deus deu diferentes dons. Na igreja de Cristo, nós somos todos o corpo de Cristo. A união de vários membros, mas com dons diferentes. Olha aqui para mim. Dons diferentes, mas membros todos do corpo interligados, mas com dons diferentes. Mas eu quero ver você desenvolvendo o dom que Deus deu a você. Deus te dá um novo dom, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Porque na mutualidade, esses dons todos aparecem. E a igreja de Cristo é abençoada. E há crescimento, há maturidade no corpo de Cristo, quando nós nos deixamos ser usados pelo nosso Senhor. Amém? Então Romanos vai tratar sobre essa questão de nós sermos membros do corpo, mas temos dons diferentes. Lucas 12, 8 diz: a quem muito é dado, muito será exigido. Se você é obreiro e obreira da casa do Senhor, vai exigir de você mesmo, querido, querida. Tem que exigir mesmo. Por que aceitou ser obreiro ou obreira? Se o pastor Alex falar, e ele fala mesmo, sim senhor,
Por que o senhor quis ser pastor? Então, o pastor Alex está sobre você. Amém. Sim, senhor, pastor Alex. E nós precisamos nos respeitar. Nós lemos um texto sobre isso. Você está aqui no Ministério de Louvor, cantando, tocando, operando, lá em cima, na projeção, no som, na mídia. Está envolvido, envolvida. Obreiro lá fora, fazendo um café, um chá. Eu também faço café, chá, sirvo lá na porta, sirvo lá no estacionamento. Qual o problema? Se precisar lavar o banheiro, também faço. Não tem problema, porque todos aqui têm que estar enganjados na obra do Senhor. E para que tudo corra bem, todos precisam estar envolvidos com excelência. Se está fora, precisa alinhar. Porque os dons que o Senhor deu é porque Ele quer nos usar. Não dá para ficar entre dois caminhos, cocheando entre dois caminhos. A quem muito é dado vai ser exigido, e o Senhor vai cobrar, e ainda tem cobrança do Senhor. Romanos 11:36, gostaria que colocasse na tela para mim, por favor. Eu quero chamar os músicos aqui, a Grace e o Ed Dantas. Já estou encerrando, vou para a conclusão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Dá uma olhada. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Ele seja a glória pelos séculos. Amém. Leia comigo. Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória pelos séculos. Amém. Pode subir, pastor, por favor. Já pega o microfone aqui, por favor. Obrigado, querido. Queridos irmãos, para concluir, vamos servir ao Senhor com fé, com confiança em Jesus, pois Ele deu diferentes dons para cada um de nós, mas é para todos servirem o corpo de Cristo. Amém? Servindo com os nossos dons pela fé. Eu quero orar por você. Você que foi tocado pelo Senhor. Podem cantar, por favor. Você que foi tocado pelo Senhor e sentiu que Deus está te dando dons, tanto aqui na igreja quanto lá fora. Ou você que quer uma mudança na sua vida e sentiu que Deus tocou ao seu coração. Eu quero que você venha aqui à frente, eu quero orar por você. Vem com fé e confiança, porque eu estou servindo ao Senhor com os meus dons, com fé e confiança no Senhor. Ele é um Deus rico e Ele muda circunstâncias e situações. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem rápido, vem em nome de Jesus. Venha pela fé na palavra de Deus, que Deus é aquele que muda circunstâncias, muda situações. Venha em nome de Jesus. Guardada no meu coração. Aleluia. Pode vir. Pra eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra escondi. Aleluia. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi. A igreja se levante em nome de Pra Jesus. ser uma oferta, Se levante em adoração ao Senhor. Aleluia. Minha vida te consagrei.
Senhor, teus filhos e filhas estão diante de Ti. Com alegria, Senhor, nós levantamos, Senhor, as nossas mãos. Os obreiros do Senhor estão impondo as mãos sobre os teus filhos e filhas, Senhor, ministrando sobre a vida deles, sobre a vida delas, Senhor. A mudança, ó Deus, a virada de chave, que é a frase que nós brasileiros gostamos de usar, Senhor. Sobre a vida do teu servo, vira, Senhor. Sobre a vida da tua serva, vira a chave, Senhor. Para que haja, Senhor, um comprometimento com excelência, uma busca com excelência, uma entrega com excelência ao consagradas diante do Senhor. Nossos dons e talentos, Senhor, são para servir ao Senhor, servir aqui na igreja, servir em casa, servir na faculdade, servir na escola, no curso técnico, servir, Senhor, na empresa, no comércio, para a glória, para a honra, para o teu nome. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua glória em mim contemplar, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilha, meus dons. Meus dons e talentos são pra te Contempla, servir. Senhor, esta oração agora. Meus dons precisam. Contempla essa oração cantada, esta oração sendo feita pelo teu filho e a tua filha agora, Senhor. Dons e talentos para servir ao Senhor com fé e confiança em Ti. Senhor e meu Deus. Aleluia! Assim como o Prova, Senhor. Prova, Senhor, como o Senhor prova o ouro, refinando o ouro. Prova teu filho, prova a tua filha, Senhor. E dai, Senhor, talentos, dons preciosos, Senhor. Bênçãos espirituais, bênçãos materiais para a tua igreja, para o teu servo e a tua serva, Senhor. meus dons. Aleluia! Meus dons e talentos são pra te servir. Aleluia! Meus dons preciados são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilha. Aleluia! Glória a Deus! Obrigada, Jesus! Aleluia. Creiam com fé e confiança no Senhor, porque Ele é o Deus da palavra e Ele ministrou aos nossos corações nessa noite. Sejam abençoados, abençoadas, em o nome de Jesus, amém? Levante a sua mão assim, ó. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus o Cristo e a consolação doce e amável do Senhor seja comigo e com você. Em janeiro, diga amém. Amém. Em fevereiro, amém. Em março, amém. Em abril, amém. Em maio, amém. Em junho, amém. E em todo o ano
ano de 2026, no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Deus te abençoe em o nome de Jesus.